Bom dia, família de Boletizada, tudo bem? Jornal de Boletizei no ar e hoje nós vamos falar sobre empréstimo crédito trabalhador, sobre essa fraude do INSS e sobre o que os aposentados podem fazer para buscar seus direitos. Roda a vinheta. Olá pessoal, eu sou o Rui Bezerra, perito contador aqui do programa de Boletizei, tudo bem com vocês? Hoje tem três notícias que estão bombando na internet. A primeira, a questão do crédito trabalhador continua aumentando, então só nas últimas semanas dobrou o número de trabalhadores que aderiram ao crédito. E as outras duas são relacionadas a essa fraude do INSS, relacionadas aos aposentados e os descontos daquelas contribuições, que nós já falamos aqui no jornal, tá bom? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso e durante a semana nós vamos detalhar e mostrar para vocês quais as soluções que o programa de Boletizei tem para isso. Mas antes, curtam, nosso canal está crescendo, fico muito feliz, agradeço a vocês. Compartilhem essa notícia, compartilhem o conteúdo, né? Porque só essa notícia, compartilhe o conteúdo todo com as pessoas que você gosta, pessoas que você vê que estão passando por endividamento. Compartilhem o canal e principalmente nos siga se você está aqui pela primeira vez. Conteúdo de qualidade, com integridade, ética, verdade fundamentalmente. Então vamos direto lá? Vamos. Estou trazendo aqui a nossa querida apresentação. A primeira é uma atualização para vocês. A gente costuma fazer isso, né? Nós vamos trazer uma atualização sobre o programa de crédito trabalhador. Afinal de contas, o Desboletizei já fala disso desde ainda quando era um projeto e a gente sempre foi contra essa massificação do crédito. Nós somos contra a massificação do crédito. O crédito é um instrumento importante, mas ele deve ser utilizado com propósito e sabedoria. E para você usar com propósito e sabedoria, você tem que ter educação financeira. E para você ter educação financeira, ou o governo te dá educação financeira de maneira ampla, ou você aprende com seus pais, ou você aprende em conteúdos na internet, ou você estuda sozinho, né? Você não nasce com educação financeira, você precisa ter algum conhecimento. Você pode até nascer com aquela noção de que eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Você pode até viver com isso, mas você tem que tomar cuidado para você não ir para a escassez. E escassez também não é legal, porque escassez não quer dizer que você vai ficar rico. Então, nós sempre fomos contra a massificação de crédito, o crédito responsável. Não somos contra esse programa de maneira ampla, mas somos contra da forma como ele foi feito pelo governo. Tá? Em vez do governo anunciar o maior programa de educação financeira da história desse país, o governo anunciou o maior programa de crédito ao trabalhador da história desse país. E, bom, mas a gente vê que vale a pena trazer sempre esse assunto para cá, porque é um assunto importante, principalmente porque tem 1,2 milhões de trabalhadores que aderiram ao crédito e já tem 7,7 bilhões contratados. E a gente continua dizendo aqui, se você quer contratar esse crédito, busque primeiro entender como é que está o teu contexto de dívidas. Se, se você está devendo a agiota e a cartão de crédito, vale a pena você pegar para quitar isso tudo e não pegar mais. Agora, se você não deve esses caras e você quer pegar dinheiro só para ter dinheiro, para viajar, para manter o teu status, cuidado, porque você não é o CLT não é servidor público. Pode ser mandado embora no dia seguinte e aí você vai ver como é que você vai se virar. O Jornal de Boletizei tem uma gama ampla de vídeos falando sobre isso. Tá bom? Então a gente busca, só você buscar lá no nosso conteúdo que você vai ver as várias vezes em que eu falei do programa Crédito Trabalhador, falei sobre simulações, falei sobre o que a gente deve fazer. Então, 7,7 bilhões já emprestados. O governo tem uma meta aí de um ano em chegar a 100 bilhões de empréstimos, né, para jogar dinheiro no mercado, aumentar artificialmente a economia. Né? Eu também discordo dessa forma, mas como a gente não se mete em política aqui, nada, a gente não vai comentar a economia nem nada, apenas eu coloco a minha opinião que eu discordo dessa forma de fazer. A segunda notícia é uma notícia gravíssima, né? Gravíssima, que já na encolha, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, já era feita, tá? Esse desconto dessa fraude do INSS já é feito há muito tempo.
Nós aqui do programa de Boletizei, nós temos diversos clientes aposentados e pensionistas que a gente entra com ação para reaver esses valores descontados. Porque como é que funciona isso, grosso modo? O aposentado não tem muita habilidade com a questão de internet, de mídias sociais, né? Ele fica um pouco apavorado quando ele é cobrado de algumas coisas na boca do caixa, né? E aí as associações elas aproveitam esse momento de desconhecimento da pessoa, de um certo nervosismo, de não querer mostrar que não conhece, e aí vem a fraude, que no caso aqui que a gente está trazendo, ela está sendo investigada, né, pela Polícia Federal e tal, inclusive teve até a queda do próprio presidente do INSS, mas a coisa não é tão simples assim. No blog da jornalista Natuza Neri, o assunto, ela fala já que existiam mais de 100 mil reclamações não apuradas pelo INSS sobre isso. Né? Já há um ano já vinha sendo feito isso. Tá? Então não é o que eu estou falando, são apurações que nós fizemos antes de trazer a notícia para cá. E aí, essa fraude agora tem 742 mil aposentados apontaram descontos indevidos no primeiro semestre de 2024. Já vem apontando. Né? Só que tem uma coisa, pelo fato deles desconhecerem a ferramenta Meu INSS, por exemplo, que a gente vai falar um pouquinho mais nessa semana, ele não consegue bloquear esse desconto. Tá? Então aí, esses fraudadores se aproveitam. Tem mais ou menos 6 bilhões de reais envolvidos nisso. Tá bom? E aí, gente, essa fraude, ela tem reflexos profundos na confiabilidade da instituição, né? Porque, segundo a própria Natuza Neri apurou, é uma instituição que já há muitos anos já é envolvida com fraudes, com problemas. Só você faz um Google aí dos últimos 15 anos, você vai ver a quantidade de problemas que o INSS tem. Né? E a coisa ficou mais séria agora, porque são 6 bi que foram desviados dessa. E a gente vai mostrar como vai fazer, como faz isso durante a semana nos próximos assuntos aqui. Não, os próximos assuntos não, o assunto é o blog da Natuza Neri, nos próximos vídeos que nós vamos fazer aqui no Jornal de Boletizei. E aí, o que eu quero trazer para vocês aqui como fecho desse nosso JD de hoje, essa notícia que os descontos legais de aposentados do INSS serão devolvidos de uso do governo. Essa notícia é do dia 24/4. Tem 3 dias, né? Mais ou menos, 3 dias. Gente, ok. Só que aí, não tem nenhuma punição, nada? Tem sim. Então eu vou deixar o nosso link aqui para que você acesse e você entre em contato com a nossa equipe para a gente mostrar para você que não é simplesmente só devolver. Tá? Tem mais coisas aí envolvidas que não é. Você foi vítima de uma fraude. Então tem que haver algum tipo de punição além do ressarcimento em si. Tá bom? Então a gente vai mostrar isso para vocês durante a semana. Mas se você já quiser saber, entra aqui no desboletizei.com.br ou entra direto aqui no nosso WhatsApp e coloca lá para a gente seguir e informar você o que a gente pode fazer. Tá bom? Mas durante a semana, se você ainda está inseguro sobre o que fazer e quiser esperar os próximos JDs aqui, Jornal de Boletizei, a gente vai trazer o que a gente já percebeu, o que a gente já faz com alguns clientes nossos que são aposentados e tem esse mesmo problema, e a gente vai mostrar para você quais são as vias. Tá? Agora a gente voltando, isso é interessante porque para você começar essa semana, o que é importante para quem está endividado é, primeiro, não perder o pouco que já tem. Né? E a verdade é que a educação financeira faz falta nesse momento. Porque o que você tem que garantir fundamentalmente, gente? Isso não é só aposentado, não é só pensionista. Qualquer pessoa que receba proventos, qualquer pessoa que receba algum tipo de remuneração, saber se aquela remuneração que você está recebendo está de acordo com o acordado. Ou seja, se você é CLT, você tem que olhar o teu contra-cheque todo mês para saber se o que está sendo colocado ali está em acordo com o seu contrato. Você que é aposentado do INSS, você tem que olhar todo mês para saber se o que está sendo descontado ali tem a ver com o que você fez.
Você que é servidor público, você tem que olhar o teu contra-cheque todo mês para saber se todas aquelas rubricas que são lançadas estão em acordo, para ver se nada está sendo suprimido, para ver se os teus empréstimos estão sendo descontados corretamente, se os empréstimos são empréstimos que você contratou. Então, a educação financeira começa em você garantir também que o que você recebe tá legal. Mas há pessoas que não olham contra-cheque, aquela miséria ali, não vou nem olhar, já sei quando eu estou recebendo. Mas o fraudador, ele não frauda R$ 1.000. Ele frauda 50, 40. Né? Agora você imagina, faz uma conta básica, tá? Naquela notícia que nós trouxemos, 741 mil benefícios do INSS reclamaram. Vou fazer uma conta básica aqui, 741 vezes R$ 50. Só aí, 37 milhões de reais. Todo mês. Não é assim um valor consolidado, todo mês. Então, todo mês, essas pessoas tiveram descontos no contra-cheque. Pelo menos essas pessoas reclamaram. Os 741 mil reclamaram. Tá? Agora, e os outros pensionistas que sequer olham contra-cheque, pessoas que precisam de apoio para gerir as suas finanças, pessoas que estão acamadas, que recebem benefícios que não, se não tiver um filho, um genro, uma nora para cuidar disso, ele não consegue. Então, gente, nessa semana a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão, vai mostrar o que a gente tem de solução para isso, tá? E, de acordo com aquela notícia do INSS, não é tão simples assim, gente. Não levem, não deixem isso levar barato, tá? Não é só devolver. Você foi vítima de uma fraude. Isso tem que ter ressarcimento e punição. E a gente está preparado para isso. Tá bom? Vou ficar por aqui. Essa semana a gente vai falar sobre isso. Um tema interessante, um tema de alta relevância que atinge uma parcela importante. E não somente uma parcela importante, gente. Uma pessoa que trabalhou a vida toda e ela não tem essa afinidade com a tecnologia, que fica desconfortável na hora de lidar com essas coisas, é aí que o fraudador entra. O que começa a ser até desumano, entendeu? Desumano. Isso não é apenas uma simples fraude, onde você falsifica um cheque. Isso é mexer na aposentadoria de uma pessoa que ganha um salário mínimo e que já tem dificuldade de se manter. E você pegar R$ 50 dessa pessoa, R$ 40, é muito no cômputo do benefício dessa pessoa. Então é uma coisa muito feia mesmo. Espero que os culpados envolvidos sejam punidos e exemplarmente punidos. Tá bom? Então essa semana a gente vai conversar sobre o que nós podemos fazer para te apoiar. Tá bom? Ficamos por aqui. Para aqueles que querem continuar conosco, se inscrevam. Gostaram dessa primeira experiência? Se inscrevam aqui no canal para receber os vídeos. Curtam para a gente poder fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e possa apoiar mais pessoas. Que a gente tem uma fala aqui que é muito, digamos, impactante. Você não é suas dívidas. E tenha certeza que juntos nós somos mais fortes. Tá bom? Eu sou o Rui Bezerra, sou perito contador aqui do programa Desboletizei. Entra aqui, desboletizei.com.br, clica aqui no link embaixo, já cai direto no nosso WhatsApp e aí você fala com a nossa equipe. Tá bom? Uma grande semana para todos nós. Até amanhã. Tchau, tchau. Curta, compartilhe nosso conteúdo, acesse os outros vídeos que nós estamos colocando aqui no canal, veja as informações sobre a lei do superendividamento de quem está no campo, realmente atuando com as ações na defesa do consumidor superendividado. Curta, compartilhe nosso conteúdo, acesse os outros vídeos que nós estamos colocando aqui no canal, veja as informações sobre a lei do superendividamento de quem está no campo, realmente atuando com as ações na defesa do consumidor superendividado. Curta, compartilhe.